Olá pessoal, tudo bom? Eu queria falar com vocês sobre aparelhamento das instituições. Por que todo mundo quer ser político? E sobre as polícias. Bom, Zé Dirceu, ele disse, e eu acho que as pessoas devem lembrar, que ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. Quem está mais antenado nessas questões políticas deve lembrar disso. Isso deve ter uns 2 anos mais ou menos que ele falou. Nós ganhamos as eleições. Para presidente nós colocamos lá quem nós gostaríamos que estivesse lá. Mas esse presidente que nós colocamos lá, ele tem o poder? Infelizmente não. E por que não? É como o Zé Dirceu disse, ganhar nas eleições é uma coisa, tomar o poder é outra. E eles tomaram o poder desde muito tempo, aparelhando as instituições. Então, não vamos alimentar a falsa esperança de que no próximo pleito vai ser mais fácil se renovarmos o Congresso. Não vai. Por que não vai? Porque ainda que tenhamos uma base sólida dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, é preciso também que a sociedade civil se fortaleça, se organize, se una. Sociedade civil de direita, para darmos ao presidente uma base sólida também aqui fora. Por que eu digo isso? Porque não basta você ter bons senadores, bons deputados, porque o STF manda prender. Roberto Jefferson está preso. Não que ele seja um bom não que ele tenha sido um bom deputado. Eu particularmente nunca confiei nele e continuo não confiando, apesar de não concordar com a prisão dele da forma que foi feita. Gosto do Daniel Silveira, foi preso. Então, você não pode ter deputados e senadores medrosos, covardes. Precisamos entender também que nós não temos um partido de direita raiz. Se tentou com aliança, mas infelizmente não deu. Não veio. Tanto é que o presidente, para se candidatar à reeleição, teve que se filiar a um partido cujo presidente é mais um vagabundo. E todo mundo já está careca de saber. Mas ainda bem que pelo menos ele concedeu algumas coisas que o presidente pediu para que o presidente se filiasse então a esse partido. Outra coisa que a gente precisa também entender, isso é muito importante, a gente acha que todo mundo, todos os médicos que defendem, né, o tratamento precoce dessa doença que a gente já conhece, é alinhado ao pensamento do presidente Bolsonaro. Não necessariamente. Não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a doutora Nise Yamaguchi, que eu respeito, que eu admiro, ela parece que vem candidata ao Senado, se não me engano. E ela está procurando um partido digno. Lamento informar, doutora, mas a senhora vai morrer procurando e não vai achar. Porque não tem um que preste. Não tem nenhum partido que preste. Todos só pensam em dinheiro e poder. Então, o mais correto, se a senhora fosse alinhada, né, ao governo federal, às pautas do governo federal, é que a senhora se filiasse ao PL. Não estou fazendo nenhuma defesa desse partido. E já expliquei por quê. A doutora Raíssa, que também defende o tratamento antecipado da doença,
parece que vai se filiar, vem candidato a alguma coisa também, vai se filiar ao PL. Isso também não significa que ela seja alinhada às pautas do governo federal. Como eu disse, eu não estou apontando o dedo e não estou dizendo que elas não sejam. Só estou querendo dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas podem ser, por questões técnicas e não políticas, favoráveis ao tratamento no início da doença. E isso não tem nada a ver com apoiar ou não apoiar as pautas do governo federal. Outro termo que nós temos que... Eu penso dessa forma, tá? Ninguém é obrigado a pensar assim. Mas que nós temos que começar a deixar de lado o bolsonarismo. Eu não sou bolsonarista. Eu estou dizendo que eu não gosto do Bolsonaro? Não. Eu gosto do Bolsonaro, eu apoio as pautas do governo federal, eu penso 98% conforme o presidente pensa, ele me representa, votei nele, vou votar novamente. Mas por que eu não sou bolsonarista? Ele vai ficar 2 mandatos depois, ele não pode mais se reeleger, né, na sequência, se candidatar na sequência. E aí eu faço o quê? Se eu sou bolsonarista e ele não é mais presidente, eu me mato? Entendeu? Uma coisa é você apoiar as pautas de direita e você apoiar esse presidente que está lá, que eu apoio também. Outra coisa é você bolsonarista, é como ser nazista, é como ser fascista. Não estou fazendo comparação nem chamando o presidente de fascista ou nazista, tá? Estou aqui fazendo essa explicação para os idiotas que de repente estão assistindo porque o meu canal é público e de repente tem algum imbecil, tá lá, ó, apoia o presidente, tá chamando o presidente fascista. Não. É por causa desse termo fascista, nazista, bolsonarista. Não. Sou de direita. Outra coisa que nós temos que erradicar essa questão do extremismo. Ele é ruim para qualquer lado, seja da direita ou seja da esquerda. Os extremismos são ruins. Então vocês lembram que o Zé Dirceu falava de ganhar o poder, né? de ter o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Ganhamos, nosso presidente simplesmente não consegue governar. Em relação às urnas, eu já gravei um vídeo sobre isso. Não sei se foi pro ar, porque eu vivo tomando strike do YouTube toda hora. Eu acho que esses baitola do YouTube não tem mais o que fazer. E provavelmente vou tomar outro strike porque eu estou chamando eles de baitola. E se não tomar, é porque são baitolas. E gostaram. Teve uma licitação para o fornecimento de urnas. 200 e poucas mil, se eu não me engano. E quem ganhou a licitação foi uma empresa chamada Positivo, que pertence a um cara chamado Oliovisto Guimarães. Aliás, não pertence mais a ele, tá? Pertence aos filhos dele, que é a mesma coisa. E esse cara, tem um vídeo dele na internet, você pode procurar que você vai achar. Ele é um cara apoiador fervoroso, obviamente por conveniência, por interesse, do Sérgio Moro. Ele declarou apoio nesse vídeo, apoio ao Moro quando o Moro era juiz da Lava Jato, declarou apoio ao Moro quando o Moro era ministro da Justiça e declarou apoio ao Moro quando o Moro, saindo pela porta da frente do governo, deu aquela entrevista lá, né, botando a boca no mundo, falando um monte de besteira. Então esse cara está assim colado com o Moro. E o Moro vem candidato. E é esse cara cuja empresa que ele fundou, que agora é dos filhos, ganhou a licitação para fornecimento de urnas invioláveis. O Pentágono sofreu com hackers. O Ministério da Saúde recentemente sofreu com hackers. A Polícia Federal sofreu com hackers. A Polícia Rodoviária Federal sofreu com hackers. Mas as urnas, não. Bancos gastam milhões por ano para que seu sistema não seja invadido.
Mas as urnas agora dá positivo, algumas, dos filhos do Oriovisto Guimarães, amigão do Sérgio Moro, mas está tudo certo. Vamos pular essa parte. Para depois não dizerem que eu estou induzindo as pessoas a pensarem como eu penso. Eles tomaram o poder há muito tempo. Nós podemos reverter isso? Sim, podemos. Vai levar um tempinho. A médio e longo prazo tem trabalho para ser feito. Eu sei um jeito de reverter isso. Mais para frente vocês vão tomar conhecimento. Agora não é o momento. Talvez a gente consiga até alguma coisa a curto prazo. Eles aparelharam os ministérios públicos estaduais, federais, o judiciário, as escolas, os grêmios estudantis, as universidades, sindicatos, ONGs. Imagina tudo isso contra um homem. Fora a quantidade de orelhudos que tem aqui fora, que ainda gosta de gritar livre, né? Pois é. Então, isso a gente tem como reverter, sim. Mas a gente precisa fazer um trabalho profundo, sério, na base, para que essa base, quando estiver na universidade, esteja blindada contra essas ideologias nefastas. Porque senão a gente vai ter mais um monte de profissionais aí no mercado fazendo cagança, falando besteira, defendendo o socialismo, o comunismo, né? O que a gente sabe que não deu certo em lugar nenhum. Eles destruíram a Venezuela, eles vão destruir o Chile, eles vão destruir o Peru, estão destruindo a Argentina, destruíram Cuba. Gente, só não vê quem não quer. E aí vem o cachaceiro, o ex-presidiário, em alguns vídeos aí que, infelizmente, eu sou obrigado a assistir para poder comentar aqui, falar que os trabalhadores, nós trabalhadores, os trabalhador, os patrão, que os patrão enriquece com o dinheiro dos trabalhadores. Esse imbecil, ele não consegue entender que existe o trabalhador porque tem o patrão. O cara que empreendeu, que idealizou alguma coisa, que tocou o projeto para frente. O empregado pode ser patrão também. Tem vários casos de empregados que viraram patrões porque empreenderam, porque tem esse dom de empreender. E é necessário entender que alguns têm o dom do empreendedorismo. Tem outros que não. Tem gente que não faz faculdade, mas sabe ganhar dinheiro, sabe empreender. Tem gente que faz faculdade e vai trabalhar para os outros, porque não sabe empreender. Ah, porque os operários... Porra, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada. A economia, um país, é como uma máquina. É como um relógio. Vamos imaginar a máquina de um relógio cheia de engrenagens. Tem as engrenagens maiores, tem as engrenagens menores. A maior é mais importante que a pequena. Vamos imaginar então que essa maior ela seja cercada de pequenas engrenagens. A maior é o empreendedor, é o patrão. E as engrenagens pequenininhas são os operários. O relógio só funciona se todas elas estiverem trabalhando. Agora, se você quer acabar, como eu vi um vídeo de um imbecil uma vez, do PT, tá? Do PT, tá? O vídeo está na internet, é só procurar lá.
com a camisa vermelha, barbinha feita, dizendo que tem que acordar, tem que implementar o ódio. Inclusive, você tem que sair de casa todo dia com o pensamento de matar o seu patrão. Ele fala isso no vídeo. Tu mata o patrão, sua besta. Tu fica sem emprego, idiota. Ah, mas aí o Estado me dá dinheiro. Gente, ponham uma coisa na cabeça de vocês. O dinheiro, vamos imaginar cédula, tá? Uma cédula de R$ 100. Ela é como se fosse uma pedra preciosa. Por que que uma pedra é preciosa? Um diamante é caro? Porque ele é raro. O mesmo acontece com o dinheiro. Se você começa a imprimir dinheiro, tem dinheiro a rodo solto por aí, ele desvaloriza. E esses caras que falam de imprimir dinheiro, o Estado dá dinheiro, o Estado dá dinheiro, se eles falam de imprimir dinheiro, se tem gente que pensa isso, é burra demais. O dinheiro desvaloriza se você fizer isso. É preciso trabalhar, é preciso ter emprego, é preciso gerar oportunidades, é preciso ter boas escolas básicas de nível médio, faculdades. Quem trabalha mais, quem trabalha bem, ganha mais, ganha bem. Quem quer ficar com a bunda pro alto esperando as coisas caírem do céu, cara, do céu vai cair chuva ou cocô de passarinho. O dinheiro não cai do céu. Ah, mas na época do... A gente tinha condição, nós tinha condição. Nós tinha condição de quê, seu imbecil? O cara, para poder jogar dinheiro no teu colo, ele tem que criar imposto ou aumentar imposto. É como se você estivesse dentro de uma casa com 30 milhões de reais. Você e mais 6 pessoas. Durante um certo tempo, você vai viver que é uma beleza com aqueles 30 milhões, você e 6 pessoas. Mas o dinheiro vai acabando. O dinheiro vai acabando. E vai chegar uma hora que você vai precisar de mais dinheiro para poder manter aquele padrão que você tinha. E o dinheiro vai vir da onde? Você vai imprimir, vai desvalorizar a moeda. Aí faz o quê? Cria imposto, aumenta imposto, encarece tudo. Então, vamos deixar de lado esse papo furado desse cachaceiro aí. Vamos entender que é preciso trabalhar sério para a gente desaparelhar as instituições. E quando eu digo desaparelhar, eu me refiro a desaparelhar mesmo. As instituições, elas existem em prol do povo. Nós, povo, enquanto cidadãos, né, pertencentes a essa nação, a esse povo, nós abdicamos de um direito natural para podermos viver em sociedade. E a sociedade, por conta dessa nossa abdicação, elas nos fornece também serviços através dessas instituições. Amparo, proteção, educação, saúde. Não tem que ter visão ideológica. O médico, ele é médico. Ele, quando olha para você, ele olha para um paciente. Um professor, na sala de aula, ele tem que ensinar a sua matéria. Se ele é professor de matemática, ele vai dar aula de matemática. Se é de ciência, vai dar aula de ciência. Não tem esse negócio de ideologia. Quando você estiver lá na universidade, que você for... Cara, eu sou da área de direito, eu sou da área de humanas. O que teve de professor tentando me idiotizar, mas não conseguiu. Por quê? Porque eu não sou burro. Eu leio. Ah, Davi, como é que você conseguiu passar de ano? Porque eu colocava na prova aquilo que eles queriam. Mas isso não significa que eu concordava com aquilo. Eu li Engels, eu li Marx, li outras porcarias por aí, que eu era obrigado a ler. Graças a Deus a minha memória apagou muitos deles. Tá? Outra coisa que eu queria falar
uma coisa que eu não consigo entender, né? Por que brigam tanto pelo governo de um estado, por uma prefeitura? Porque a gente pensa assim, poxa, se um cara ele é nosso mandatário, eu dei a ele meu voto, eu dei ele uma procuração para me representar. Então esse cara está ali por mim, por nós, pelo povo que votou nele. Mas não, esses caras têm uma responsabilidade gigantesca, porque eles têm secretarias, assessores, um monte de coisa, e ele é um cara só. É muita responsabilidade, saúde, educação, segurança, mobilidade, está tudo nas costas de um cara só. E muitos desses caras que vão para lá, como o Dória, por exemplo, vou citar o Dória aqui como exemplo. O cara é um empresário, é milionário, cheio de dinheiro. Ele precisa ser governador para ganhar mais dinheiro. Então ele não foi para lá por causa de dinheiro, como alguns até querem por causa da grana, né? E se perpetuarem serem políticos de carreira. Mas o Dória foi pelo poder. Muitos vão pelo poder. O Alckmin também não precisava. É pelo poder, não é por nós. Precisamos ter essa visão também, de enxergar quem é que efetivamente está indo para lá para defender os interesses do povo. E não pelo poder. E não para se tornar mais um político de carreira. Ah, eu não tenho mais nada que fazer da minha vida, a minha profissão está uma merda, está uma bosta, eu vou me candidatar. Vou começar a fingir que sou uma coisa que eu não sou, sorrir para quem eu não quero, fazer parcerias, alianças, para sentar numa cadeirinha lá, ganhar meu dinheirinho todo mês, não vou fazer merda nenhuma, principalmente se ele for do baixo clero. Se for um cara honesto, não vai conseguir fazer absolutamente nada, a não ser que tenha uma renovação total na Câmara Estadual ou Municipal, ou Federal. Então, a gente tem que ver isso, a gente tem que olhar o passado dessa pessoa. Hoje tem as redes sociais, vamos investigar, vamos ver o que esse cara fez quando ele não era nada, quando ele não tinha intenção de ser nada. Ele fazia alguma coisa? Ele não fazia nada. Ele brigava por alguma coisa? Ou só começou a brigar agora? Só agora que ele passou a ser conservador? Só agora que ele passou a colocar nas costas dele a imagem do presidente da República? Mas antes, por que caminhos ele andava? A gente tem que pesquisar isso, gente, para não sermos enganados. Nós já fomos. E quando a gente tropeça, quando a gente erra, e a gente passa pelo mesmo caminho, a gente já sabe que tem uma pedra ali que a gente pode tropeçar. Olha os Dórias da vida, a Hasselmann da vida, Alexandre Frota. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar é em relação às polícias. São heróis ou não são heróis? E por que eu estou perguntando isso? Eu me refiro à Polícia Federal, Rodoviária Federal, Civil, Polícias Militares e inclusive as guardas municipais. Esses caras, aqueles que usam farda, né? Existem aqueles que usam as fardas e aqueles que usam os distintivos. Eles têm que se lembrar que por baixo das fardas e anterior aos distintivos existe um homem ou uma mulher, um ser humano, que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem neto, que tem irmão, irmã, primo, prima, tia, tio, amigos. E são esses caras que juram proteger o povo, que enfiam a porrada na gente quando o prefeito ou o governador manda. E o discurso é: só estou cumprindo ordens. Eu tenho que cumprir ordens. Lembre-se, vocês policiais, que a SS nazista também só cumpriam ordens. Aqueles militares que compunham o grupo da SS nazista também só cumpriam ordens. E vocês lembram do que eles fizeram? Então, quando a gente olha para vocês, a gente já não sabe mais se estamos olhando para os nossos heróis ou nossos algozes.
É só isso que eu queria dizer por hoje. Um abraço.